Olá, pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula para o seu concurso público. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu gosto muito, muito mesmo, que é acerca de legislação orgânica. Eu simplesmente amo falar de legislação orgânica, eu gosto muito de, de abordar diversas legislações orgânicas e nós vamos falar um pouquinho da lei orgânica do município para você que vai prestar para auxiliar de apoio administrativo. Porém, como eu disse para vocês, o edital foi muito bem delineado, um edital muito bem direcionado, então você sabe o que você vai estudar, qual artigo você vai ler, onde você vai ali eventualmente focar mais o seu olhar, a sua preparação. Então, para a legislação orgânica do município, nós iremos analisar o título 1, os capítulos 1 a 4 e o 6, o título 2, que no caso é o capítulo 2, fechou? Do artigo 89 a 114. Porém, para falarmos da aula de hoje, eu gostaria muito que você estivesse com a Constituição Federal em mãos, gente. Por quê? Porque eu não consigo falar de legislação orgânica se eu não tiver como base a Constituição. E para aproveitar, eu gostaria de mostrar para vocês uma editora que eu tenho utilizado muito para todas as minhas aulas, tanto aqui de constitucional, vai variar um pouquinho, mas principalmente de direito administrativo, que vocês já tiveram aula comigo, é a editora Mizuno, eu tenho aqui direito administrativo, tenho outros ali, porém já é voltado para o âmbito imobiliário, previdenciário, processo civil e processo trabalhista. Então, corra lá na editora Mizuno, que eles estão com uma Black Friday imperdível. Livros, gente, de até R$ 10. Por favor, tem um livro de direito administrativo, que é, na verdade, falando da. Ai, gente, me fugiu agora o nome, que são tantos livros, gente, por R$ 20. Eu falei, não, é mentira. Mas não é mentira, é verdade. Tá? Vamos lá. Pessoal, abra a sua Constituição se você tiver a sua Constituição, senão você pode abrir no site do Planalto ou você pode simplesmente acompanhar aqui comigo. Bom, para entendermos acerca da organização do município, que é o que vai tratar o título 1 da legislação orgânica do seu município, nós precisamos entender alguns aspectos muito importantes do conceito município, tá? Mais propriamente dito, dessa questão mais dos entes da federação. Por quê? O artigo 1º, ele vai falar que o município de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, primeiro, pessoa jurídica de direito público. Primeiro ponto importante. Então, nós estamos falando que o município de Mogi das Cruzes é pessoa jurídica de direito público. Não é direito privado, é direito público. Lembrando que direito privado, nós temos as relações lá do Código Civil. Nada a ver aqui. Ok. No pleno uso de sua autonomia política, administrativa e financeira. Reger-se-á por esta lei orgânica. Pessoal, precisamos entender o seguinte. Primeiro ponto muito importante. Quando eu falo do município, eu falo tão obviamente de um dos entes da federação. Lá no nosso artigo 1º da Constituição Federal, vai dizer assim, que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel do Estado, dos estados, do município e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Então, o município, os municípios e o município de Mogi das Cruzes faz parte, integra, o município de Mogi das Cruzes integra a República Federativa do Brasil. Ok?
Formada pela união indissolúvel. Como assim? Significa dizer que o município de Mogi das Cruzes, ele não pode querer sair da federação, porque é uma união indissolúvel. Eu não posso diluir essa formação. Terceiro ponto. Já foi discussão tanto doutrinária, então a doutrina já discutiu isso, se o município seria ou não, faria ou não parte da federação. Já foi entendido que sim, tanto pela redação do artigo 1º, que fala dessa união indissolúvel, quanto também, abra lá, no seu artigo 18, que fala que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados DF e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Ah, então, Rebeca, por isso que me fala no artigo 1º que o município de Mogi das Cruzes possui essa autonomia administrativa, política e financeira. Por quê? O artigo 18 da Constituição dá essa característica a todos os entes da federação. Então, eles são autônomos politicamente falando, administrativamente falando e financeiramente falando. Por isso que você tem, por exemplo, a eleição, as eleições, melhor dizendo, municipais. Por isso que você tem essa legislação orgânica, porque você tem uma autonomia do município. Vamos lá para o artigo 30 da Constituição. O artigo 30 da Constituição me diz o seguinte: compete aos municípios. Se eu digo compete aos municípios, significa dizer que o município ele possui competências. Competências. Por isso que eu digo que eles são autônomos. Ele possui autonomia. Eles, quando eu digo, todos os entes da federação, incluindo o município. Então, o município possui essa autonomia, tá? Ok? Mas ele não pode direto falar assim, eu quero sair do estado de São Paulo, quero evaporar, quero sair. Não é assim, tá? Artigo 2º. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição Federal e desta lei. Ok, vamos lá. Deixa eu ver aqui, gente. Peraí, achei. Parágrafo único do artigo 1º da Constituição. Todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Nós precisamos entender, pessoal, que as legislações orgânicas, muitas das vezes não, né? Parte dela, você tem ali, principalmente nos primeiros artigos, você possui uma cópia, tá? Não sei se eu posso dizer uma cópia da Constituição. Então, é muito comum você identificar artigos, incisos, parágrafos únicos, alíneas, que venham estar muito idênticas à Constituição, tá? Artigo 3º. Deixa eu só tomar uma água aqui, gente. Artigo 3º. São poderes do município independentes e harmônicos entre si. O legislativo e o executivo. Aí você pode me dizer assim, Rebeca, eu fui olhar o artigo 2º da Constituição, e o artigo 2º me fala que são poderes da União independentes e harmônicos entre si. O legislativo, o executivo e o judiciário. Gente, presta atenção. Eu não tenho judiciário no âmbito municipal. Eu tenho, sim, o legislativo e o executivo. As figuras, os vereadores, os prefeitos. Eu tenho essa organização legislativa e executiva. Porém, judiciário você não tem. Você não tem, por exemplo, juiz municipal. Você não tem essa característica
judiciária no município. Por isso que nas legislações orgânicas, em todas elas, você tem, são poderes do município independentes e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo. Então, você não tem essa característica judiciária no âmbito dos municípios. Fechou? Artigo 4º. São símbolos do município o brasão e o hino, representativos de sua cultura e de sua história. Também tenho definido na Constituição. Só tenho que me lembrar qual era o artigo. Peraí. Peraí aqui, ó. Artigo 13, parágrafo 2º. Os estados, Distrito Federal e os municípios poderão ter símbolos próprios. Por isso que nós temos em cada legislação orgânica as definições dos símbolos que são características daquele município. No caso aqui de Mogi das Cruzes, é tudo muito padrão, tá? Então você tem o brasão e o hino representativos, tanto da cultura quanto da história do município. Artigo 5º. Constituem bens do município todos os móveis, imóveis, direitos e ações que a qualquer título integrem ou venham integrar o seu patrimônio, ou seja, móveis, imóveis, direitos e ações a qualquer título constituem bens do município que venham ali integrar o seu patrimônio. Artigo 6º. Compete ao município, se eu tenho compete ao município, eu digo que o município ele é dotado de competência. Compete ao município em parceria ou colaboração. Com quem? Com a União ou o Estado. Ou ainda em suplementação a ambos, respeitados os princípios constitucionais e as leis municipais. Assegurar a todos os habitantes do seu território o direito de quê? Educação, saúde, trabalho, lazer, segurança, previdência, proteção à maternidade, à infância, assistência aos desamparados e aos idosos, ao transporte, à habitação e ao meio ambiente equilibrado. Difere da Constituição? Não, são garantias que, tão obviamente, nós já temos garantido no âmbito constitucional, tá? Vamos lá, então, para o artigo 7º. Deixa eu só esperar aqui o meu material querer mudar. Porque às vezes o material é um pouquinho assim, sabe? Às vezes dá aqueles probleminhas técnicos que só o TI consegue resolver? Enfim, né? Vamos lá, então. Bom, seção 2. A seção 2, ela vai tratar acerca da divisão administrativa do município. Eu vou evitar ficar usando muito a caneta, tá, gente? Para não ficar travando, tá bom? Artigo 7º. Fica mantida a divisão administrativa do município nos distritos já existentes e nos que vierem a ser criados nos termos do parágrafo único do artigo 145 da Constituição do Estado de São Paulo. Lembrando que cada estado tem a sua Constituição. Então, você tem a divisão administrativa do município nos distritos que já existem ou que vierem a ser criados, todos no molde do artigo 145 da Constituição do Estado. O artigo 8º foi suprimido pela emenda 1092, e o artigo 9º vai nos dizer que a alteração dessa divisão administrativa do município, ela pode ser feita, exceto em ano de eleições municipais. Ou seja, essa alteração da divisão administrativa do município, ela pode ser feita. Porém, ela não vai, a regra pode ser feita. Porém, ela não será feita quando eu estiver falando de anos de eleições municipais. Então, nos anos de eleições, fica vedado essa divisão administrativa, a alteração dessa divisão administrativa. E também observado o disposto no parágrafo único do artigo 145 da Constituição do Estado de São Paulo.
Artigo 10. Os limites territoriais do município, eles podem ser alterados na forma estabelecida nas constituições federal e estadual. Ou seja, eu posso ter limites territoriais alterados. Porém, esses limites serão alterados com base na Constituição Federal e na Constituição do Estado de São Paulo, tá? Vamos lá. Artigo 11. O artigo 11, ele começa a partir do capítulo 2, que vai tratar da competência do município. Quando nós falamos de competência do município, nós temos 3 tipos de competência. A competência privativa do município, a competência comum, que aí já é município, a União, estados e municípios, e a competência suplementar. A competência privativa, começa no artigo 11, ela trata de uma competência que é do município. Ela é privativa do município. Tenho na Constituição Federal? Tenho. Vamos lá para o artigo 30. O artigo 30 fala dessa competência privativa. Do mesmo jeito que, por exemplo, eu tenho a competência privativa da União, eu tenho a competência privativa do Estado, eu tenho a competência de cada um. Então, o artigo 11 ele vai nos dizer que ao município compete prover a tudo quando diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar da população, cabendo-lhe privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições. Está na Constituição? Está. Presta atenção. Compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local. Ok? Ok. Inciso 1. Legislar sobre assuntos de interesse local. É o inciso 1º do artigo 30 da Constituição. Inciso 2. Suplementar as legislações federal e estadual no que lhe couber. Aonde está isso? Inciso 2º do artigo 30 da Constituição. Ou seja, é quando a legislação federal e estadual eventualmente não tratar daquele respectivo assunto. Terceiro, elaborar o plano diretor de desenvolvimento integrado. 4. Criar, organizar ou suprimir. Então, são 3 características. Pode criar, pode organizar ou pode suprimir distritos, obedecida à disposição do artigo 9º e as legislações federal e estadual que digam respeito à matéria, tá? Quinto, elaborar o orçamento anual e o plano plurianual de investimentos. Sexto, instituir, arrecadar tributos, bem como aplicar as suas rendas. Aonde eu tenho isso? Inciso 3, inciso 3º do artigo 30 da Constituição. Sétimo, fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos. Oitavo, dispor sobre a administração, utilização e alienação de bens públicos. Olha aí, autonomia administrativa, a competência. Nono, dispor sobre a organização, administração e execução dos serviços públicos locais. Ok? Deixa eu esperar pular aqui o meu material. Material, não brinca comigo. Peraí, gente. Deixa eu fechar aqui. Pronto, já pulou isso aqui, gente. Ai, eu mereço isso. Vamos lá. Bom, da competência concorrente, ou comum, o que seria? Seria a competência administrativa que concorre entre o município, a União e o Estado, tá? Inciso 1. Compete, então, o município, União e Estado zelar pelo respeito da Constituição e às leis e às instituições democráticas, ou seja, não é competência só do município, ou só do Estado, ou só da União, é uma competência de todos. Zelar pela conservação do patrimônio público, competência de todos. 3. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência, de todos. E lembrando que não é mais a terminologia portadoras,
e sim pessoas com deficiência. 4. Proteger e impedir a evasão, destruição e a descaracterização de obras, monumentos e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, inclusive as paisagens notáveis. 5. Proporcionar os meios de acesso à cultura, educação e à ciência. 6. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, então seja visual, a poluição, ai gente, meio auditivo, qualquer seja ela, tá? 7. Preservar a floresta, fauna e flora, florestas. 8. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. 9. Promover programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. 10. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. 11. Registrar, acompanhar e fiscalizar. São 3 verbos. Primeiro verbo, registra. Segundo verbo, acompanha. Terceiro verbo, fiscaliza. As concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território. 12. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. 13. Fiscalizar nos locais de venda as condições sanitárias dos gêneros alimentícios. Fechou? Terceira competência, competência suplementar. O artigo 15 vai nos dizer que ao município compete suplementar as legislações federal e estadual no que couber e naquilo que disser respeito ao seu peculiar interesse, ou seja, ao peculiar interesse do município e também sempre ali visando o bem-estar da população. Ok? Vamos resolver algumas questões? Vem comigo! Acerca da legislação orgânica de Mogi das Cruzes, assinale a alternativa correta. Letra A, agora eu vou pegar a caneta que vai auxiliar. Letra A. O município de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito privado, não, gente, direito público. B. São poderes do município independentes e harmônicos entre si. O legislativo, o executivo e o judiciário. Falei que não temos judiciário no âmbito do município. Letra C. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes, eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição Federal? Correto. Então, obviamente, nem todas as alternativas estão corretas. Nesse caso, temos apenas a letra C de certo como alternativa correta da nossa primeira questão. Segunda questão. Certo ou errado? Compete ao município, em parceria ou colaboração com a União ou com o Estado, ou ainda em suplementação a ambos, respeitados os princípios constitucionais e as leis municipais, assegurar a todos os habitantes do seu território o direito à educação, saúde, trabalho, lazer, segurança, previdência, proteção à maternidade e à infância, à assistência aos desamparados e aos idosos, ao transporte, à habitação e ao meio ambiente equilibrado. Certo ou errado? E aí, achou? E aí? Certíssimo. Compete ao município em parceria e em colaboração, o artigo 6º. Aqui foi o caput do artigo 6º, tá? Terceira questão para fecharmos. De acordo com as competências, compete ao município privativamente. Letra A. Proteger e impedir a evasão, destruição e a descaracterização de obras, monumentos e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, inclusive as paisagens notáveis. Letra B. Preservar as florestas, a fauna e a flora. Letra C.
proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Letra D. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Ou letra E. Instituir e arrecadar tributos, bem como aplicar as suas rendas. Letra E. Rebeca, todas as outras estão erradas? Calma. Todas as outras estão de acordo com a competência concorrente entre municípios, União e estados. Agora, o que compete privativamente ao município é instituir e arrecadar tributos, bem como aplicar as suas rendas. Agora eu te pergunto, se é um candidato que não passou por esses pontos aqui de suma importância, aí eu te pergunto, seria ou não seria mais propício ele cair em erro? Por quê? Lendo em uma primeira vez a questão, você vai falar, gente, mas não tem nada de errado aqui. Realmente, não tem nada de errado. Mas o candidato que não leu esse início da lei pode se confundir ou às vezes nem saber que nós temos três tipos de competência e que a letra E trata da competência privativa do município e as outras tratam ali da competência concorrente. Fechou, pessoal? Conforme está aqui, tá? Bom, que Deus abençoe a todos e até a nossa próxima aula. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.